Um novo dia começou e Cai Yang acordou. Limpou-se em seguida e pegou a vassoura que estava no canto da pequena sala e saiu. De pé na porta da frente ele se esticou um pouco. Olhou para o toque de cinza no amanhecer do céu e fechou os olhos enquanto respirava profundamente. Ele estava curtindo esse momento de paz antes de ter que reabrir os olhos para começar a varrer o chão e limpar a sujeira e as folhas. Ele estava vestido com roupas pretas que eram simples e limpas. A cor da roupa envelhecida sem razão destacava a solidão e os anos de isolamento do jovem. As costas de Cai Yang eram retas como uma lança e seu rosto tinha uma expressão meticulosa. Mesmo que ele estivesse completando o trabalho mais baixo, suas ações eram muito calmas, ele não exercia muita força sobre a vassoura e seu corpo nem sequer se movia muito. Com apenas a rotação do pulso, a vassoura movia-se sem esforço. Quando seu corpo se movia, a poeira e o lixo no chão pareciam se acumular magicamente em um lugar ao redor dele, assim como se eles tivessem crescido um par de pés. Cai Yang era um discípulo em julgamento da Torre do Céu. Por 3 anos ele treinou na escola, mas ele só tinha alcançado a terceira fase do corpo temperado. No entanto, os outros discípulos que tinham entrado ao mesmo tempo que ele, há muito tempo o ultrapassaram e chegaram às etapas mais elevadas. Todos eles foram capazes de entrar no edifício principal, pagar os seus respeitos e fazer avanços em direção ao seu futuro, enquanto ele só poderia lamentar sobre sua inadequação nos pátios exteriores. Tendo terceira fase do corpo temperado em 3 anos não pode ser chamada de bom ou ruim, mas muito, muito medíocre. Desamparado, Cai Yang só poderia continuar a varrer aqui no pátio exterior. Trabalhando duro para sustentar-se e também para o treinamento. Torre do Céu era uma escola muito original. Esta singularidade é vista através da implacável concorrência entre os discípulos. Na escola, os fortes são como reis, enquanto os fracos são eliminados. O forte come o fraco. A lei da selva na escola Torre do Céu era ativamente seguida por todos. Em outras escolas você poderia ser capaz de ter uma competição amigável, laços fraternais e pessoas que trabalhariam em conjunto para alcançar o mesmo objetivo. Mas na escola Torre do Céu, você só seria capaz de ter falsos títulos a fim de usar o outro e subir no poder. Passando por cima uns dos outros é a única maneira de avançar. O sistema rigoroso da Torre do Céu era bem conhecido em toda a dinastia Ren. Embora os motivos não fossem grandes, a natureza brutal de seus discípulos fez seu poder inigualável. Isto é também o porquê das habilidades dos discípulos serem como tigres ferozes quando saíam. Ninguém em todos os rios e lagos se atrevem a provocá-los. Grades, esse é um termo marcial similar aos céus e a terra, para dizer como o poder deles é foda bacarai. A escola Torre do Céu tinha uma regra: discípulos entram com no máximo 14 anos de idade, e os 3 primeiros anos de sua aceitação eram considerados a fase de testes. Nesses 3 anos, todos os alimentos, vestuários e abrigos dos discípulos são fornecidos pelo átrio exterior. Discípulos só precisam se concentrar em cultivar. Se nestes 3 anos, eles pudessem avançar do corpo temperado, então eles seriam capazes de entrar no átrio interior para pagar respeito aos anciões e se tornar seus alunos. Claro que você não precisa ter um professor e pode praticar sozinho, mas a diferença em aprender por si mesmo e ter um professor é muito grande. De certa forma, as regras da Torre do Céu têm alguma flexibilidade e liberdade. Nesses 3 anos, se você não avançar, você tem 2 opções. Você pode deixar a escola ou ser rebaixado a um discípulo em julgamento. Discípulo em julgamento é o estado atual de Cai Yang. Ele também é a vergonha da escola da Torre do Céu. Em comparação com os discípulos normais, o tratamento é muito diferente. Discípulos em julgamento devem prover a sua própria comida, abrigo e roupas para que o átrio exterior deixe de desperdiçar recursos em cultivar esses lixos. Uma vez rebaixado para discípulos em julgamento, basicamente você nunca poderá avançar. A menos que você consiga aumentar o seu nível de cultivo rapidamente. Só então a escola deixará você tentar se tornar um verdadeiro discípulo. Toda a Torre do Céu consiste de 3.000 discípulos, enquanto os discípulos em julgamento? Você pode contá-los em seus 10 dedos. Cai Yang tem fé que ele ainda pode se tornar um verdadeiro discípulo. Para os discípulos em julgamento que querem sobreviver na Torre do Céu, é como querer alcançar os céus.
Tome Kai Yang como exemplo. A cabana atual em que ele está vivendo foi construída por ele, uma tábua de cada vez. Os buracos no telhado de pequeno porte, ele nem sequer tem tempo para corrigi-los. Quando chove, a água não pode sair corretamente e acumula-se no quarto. Ele compra suas próprias roupas, deve conseguir sua própria comida e é responsável por todas as suas próprias necessidades. A pequena cabana de Kai Yang estava no local mais remoto e mais desabitado da escola. Geralmente, com tal tratamento horrível, é difícil de suportar. Essa é a razão por que a escola tem apenas um número muito pequeno desses discípulos. A maioria dos que não poderiam avançar do corpo temperado optaram por sair, mas Kai Yang ficou. Isso era equivalente a ser expulso. Como poderia estar bem? Poucos meses antes, quando foi feito um discípulo em julgamento, Kai Yang aceitou um trabalho de varrer para sobreviver por si mesmo. Agora Kai Yang era tanto um discípulo em julgamento quanto um pequeno servo de varrer da torre. Mas apenas varrer para manter a vida é difícil. Havia momentos em que ele ficava com frio ou com fome, mas esta era a vida que ele havia escolhido. Mesmo assim, ele não tocou os tambores de retirada, porque nesta vida que ele havia escolhido ele tinha jurado continuar. Isso é o que os homens fazem. Em Kai Yang havia resistência. Se você não quer bater numa parede de tijolos, então não procure por este tipo de dureza. Ditado chinês, algo como continue sempre com seus próprios planos, ideias, decisão, limpando as trilhas e varrendo a sujeira para o espaço. O céu gradualmente começou a iluminar e o sol a aparecer. Apesar de que varrer em si não use muita energia, ficar sem comer ou beber desde a manhã e em constante movimento, Kai Yang estava coberto de suor. Isso não teve nada a ver com força, pois seu físico era muito pobre. 2 de 3 refeições ele estaria com fome. Para alguém vivendo como ele, como poderia seu físico ser bom? Os poucos discípulos da Torre do Céu começaram a rodeá-lo. Esses discípulos haviam acordado cedo, não para cultivar, mas para olhá-lo. Eles tinham grande interesse em Kai Yang, olhando para ele com olhares ávidos como se eles estivessem olhando para uma beleza nua ou uma fragrância doce enquanto caixas de carnes suculentas flutuavam. Grades, AHN, entre os discípulos reunidos em torno de Kai Yang na torre, havia também um ambiente competitivo e tenso no ar. Olhando para os outros com cautela, todos retinham um olhar hostil. Alguém na multidão disse baixinho: "Tantas pessoas, isso é um pouco excessivo." Foi nesse momento alguém também disse: "Você acha que qualquer um pode trilhar este caminho em? Ninguém quer que você fique." Essa declaração fez a pessoa que falou ficar envergonhada. Todos os discípulos sabiam por que eles estavam reunidos, porque todos eles estavam olhando para Kai Yang e esperando por esse momento chegar. O prazo estava prestes a chegar. Sair agora não era uma pena? Se você pudesse pegar as recompensas, então hoje seria uma colheita. Sobre a comoção ao lado dele, Kai Yang naturalmente sabia, embora sua expressão nunca mudasse. Eles o paravam todos os 5 dias, 6 vezes por mês. Ele já se acostumou a isso, e não tinha como reclamar. Ele também notou que a quantidade de pessoas na frente dele tinha diminuído, provavelmente nem todos tinham chegado ainda. Enquanto ele estava sendo desacreditado, ele virou um olho cego para as pessoas próximas a ele e começou a varrer. Grades, modo de falar que ele ignorou as pessoas. Após algum tempo, as pessoas ao redor de Kai Yang gradualmente aumentaram. Agora havia mais ou menos entre 30 e 40 pessoas. Kai Yang de repente parou e se sentou no meio da estrada. Lentamente, ele respirou o ar da manhã para restaurar sua própria resistência física. Neste movimento, as pessoas reunidas em torno dele se espalhavam e o cercavam, com Kai Yang como o centro. Um clima tenso enchia o ar como se o ar não fluísse. Ninguém se entreolhou, mas todos pareciam olhar intensamente para Kai Yang. Se as pessoas vissem esta multidão, elas iriam ter um mal-entendido sobre o especialista que estava no meio. Ou então, como tantas pessoas poderiam cercar uma pessoa assim? Na realidade, Kai Yang era apenas um discípulo em julgamento com a terceira etapa do corpo temperado. Qualquer uma das pessoas presentes era mais forte do que ele. Kai Yang, não há necessidade de se preocupar. Por que você não obedientemente se deite no chão para que eu possa bater em você e salvar algum tempo? Vendo ele assim, eles realmente retinham desdém.
Quanta energia alguém da terceira etapa do corpo temperado pode restaurar? Você vai perder de qualquer maneira, então por que ficar? Escute, escute. Kai Yang, por favor, pense sobre os sentimentos de nossos companheiros condiscípulos também. Nós não somos como você, depois deste jogo nós precisamos ir praticar e cultivar. A declaração era para Kai Yang terminar rapidamente e deixá-los bater-lhe, tornando o ato de restaurar sua energia interna similar a desrespeitá-los. Mas ele apenas se fez de surdo, como o Buda Lao. O tempo continuou a passar até que, de repente, os sinos melodiosos da torre soaram. Ele chegou aos ouvidos de todos os discípulos que cercavam Kai Yang e ele próprio, assustando os discípulos. Os sinos tocaram 9 vezes, e o sol do leste se levantou. Era um novo dia. A respiração de todo mundo se acalmou, impotente olhando para Kai Yang enquanto ele lentamente se levantava. Ele pegou sua vassoura e olhou para as pessoas que o cercavam. Escolha-me, Sr. Yang, gritou uma pessoa. Eu ataco de ânimo leve, posso garantir-lhe nenhuma dor. Lixo, escolha a mim, serei misericordioso. Eu vou acabar com isso em um punho e eu prometo não desperdiçar tempo em tudo. Não, foi muito clamoroso, assim como em um mercado onde os vendedores estavam tentando vender os seus produtos e competir com quem cujos produtos eram o mais fresco. Kai Yang, você pode escolher o seu próprio adversário. Alguém lembrou. Kai Yang riu e ele prontamente levantou a vassoura e a atirou para o céu. As dezenas de pares de olhos olharam para cima, cheios de expectativa, esperando que a vassoura caísse enquanto rezando. Me escolha, me escolha. O tempo pareceu abrandar, a vassoura virou algumas vezes no ar e caiu imediatamente no térreo, com um grande estrondo, não mais se movendo. A cabeça da vassoura apontou para dentro de uma multidão para um adolescente corpulento. Com um som lamentável, a multidão praguejou cheia de ressentimentos e resignação. Mas esse jovem corpulento riu alto e correu. Companheiro discípulo, esse irmão ganhou esta batalha hoje, mas espero o companheiro discípulo não me culpe. Tchê, sortudo bastardo, um ciumento disse. Por que você não pode me escolher? Eu venho a cada 5 dias, por um mês. Kai Yang, você não está fazendo isso de propósito esta? Não foi nada, eu já vim por um total de 3 meses e nenhuma vez eu fui escolhido. Irmão, você é mais miserável do que eu. Não é miserável, não é miserável, assistam a um bom show. Os dois irmãos se entreolharam, sorrindo secretamente em seus corações. No pátio, os outros já tinham se dispersado, deixando apenas Kai Yang e o adolescente corpulento olhando para o outro. Discípulo em julgamento Kai Yang, terceira etapa do corpo temperado. Yang Kai se apresentou ao seu oponente. Discípulo comum Zhou Jingjun, quinta etapa do corpo temperado. O adolescente corpulento se introduziu. Discípulos da Torre do Céu também eram classificados. De baixo para cima são os discípulos comuns, discípulos da base inferior, os discípulos de elite e os discípulos de núcleo. 5 classes. Zhou Jingjun disse que ele era um discípulo comum, isso significa que ele ainda tem que pagar os seus respeitos e não tem um mentor. Se o avanço do discípulo do corpo temperado teve um mentor, em seguida, seu estado seria maior do que aqueles discípulos de base inferior comum. E aqueles discípulos de elite foram selecionados entre os melhores discípulos de base inferior. Quanto aos discípulos do núcleo, eles foram tratados como a esperança da próxima geração da escola Torre do Céu e, portanto, cultivavam inconformidade. A imponente hierarquia de discípulos, embora não parecesse razoável e que poderia estimular a geração mais jovem no sentido feroz da concorrência, é o fundamento do regime brutal da torre. Esta é a principal razão pela qual Kai Yang lutou contra inúmeras pessoas. Outra regra da Torre do Céu, a regra do desafio.